Bom, primeiro, boa noite a todos. A gente já fez um pré-aquecimento aqui no nosso papo e eu queria, primeiro, saudar a presença de todos, sobretudo da doutora Luciana Freitas, nossa vice-presidente, agradecer pela presença, dos nossos palestrantes de hoje, doutor Daniel Vieira Marins, procurador-geral da Fazenda Nacional, procurador da Fazenda Nacional, veio aqui também dar a sua contribuição para o nosso debate e o bate-papo, na verdade, sobre a pandemia, o parcelamento especial na pandemia. Agradecer também imensamente o José Donizete Valentina, presidente do CRC São Paulo, e brindar aqui a participação dos nossos membros que participaram no debate, doutora Paula Barros e o doutor André Luiz Rodrigues, agradecendo a presença de todos, e o do doutor Guilherme Barnabé, nosso vice-presidente aqui da comissão, e passando então a palavra à doutora Luciana Freitas para abrir o nosso evento. Bom, muito boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los para mais um evento, mais uma palestra aqui da UAB Campinas. Realmente eu costumo sempre dizer nas palestras, e farei aqui na de hoje também, que o trabalho da diretoria ele nunca teria o mesmo alcance se nós não tivéssemos as comissões temáticas, né? Então, aproveitar que temos aqui membros da comissão, além disso, o doutor Armando e o doutor Guilherme, que comandam aí, né, a nossa comissão temática de direito tributário. Então, dizer para vocês, pessoal, que realmente o trabalho de vocês é extremamente valioso para a diretoria, digo isso, tenho certeza, em nome de nós 5, né, do Daniel, do Paulo, do Cláudio e do Ivan também. Com certeza nós não conseguiríamos abranger tantos assuntos e realizar tantos eventos se nós não tivéssemos o apoio das comissões temáticas. Então, dizer para vocês que isso é muito importante, né, essa parceria e essa realização dos eventos em conjunto. Agradecer ao AB São Paulo, quem estava aqui, né, no nosso bate-papo aqui de aquecimento é a Bruna. Agradecer ao presidente Caio, que disponibilizou essa ferramenta através do Zoom para que a gente possa criar esses ambientes virtuais. Estamos aí numa realidade que nós não estávamos acostumados, né? Muito possivelmente estaríamos nos encontrando pessoalmente na sede da UAB, mas agora nos valendo desses ambientes virtuais, mas que permitem que a vida, né, prossiga de alguma forma e a gente consiga realizar esses debates que são tão importantes, né? Agradecer as nossas meninas, a Carol, a Andressa, a Beatriz e a Miriam, são elas que nos acompanham nesses eventos virtuais, com certeza auxiliando, dando suporte para as comissões temáticas. Também falo nos vários eventos que sem vocês, meninas, com certeza nós não conseguiríamos realizar com tanta maestria aí os eventos, com tanta organização, se vocês realmente não nos acompanhassem nessa. Então, é muito importante a presença de vocês também. E agradecer aos palestrantes, que também vão palestrar, vão debater, né, um assunto que é tão importante. Acho que tudo que é afeto a pode ser afeto a essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, é sempre muito importante, né? Acho que a discussão, o debate, pensar a respeito, né, do tema. Então, agradecer ao doutor Daniel, agradecer ao José Donizete pela presença, dizer que as portas da OAB Campinas estão abertas a vocês, e desejar aí um ótimo evento, que vocês aproveitem, que seja aí um momento de debate, de troca de ideias, o que é sempre muito saudável. Devolver a palavra ao doutor Armando. Muito obrigado, Lu. Obrigado mais uma vez pela presença. E vamos começar, né? Acho que está na hora da gente começar o bate-papo. O doutor Guilherme quer dar uma palavra? Bom, gostaria de agradecer a todos e desejar um bom evento. Qualquer pergunta que as pessoas tenham, pode mandar no site que a gente está vendo. A gente está trabalhando nesse sistema de webinar, mas a gente está aqui para poder trazer todos os pontos. Muito obrigado a todos. Legal. Então, as perguntas que chegarem, a gente dá um jeito, né, Guilherme, de
se enfiar no meio desse debate aí e colocar as perguntas para o pessoal poder também responder. Bom, a dinâmica que nós tínhamos combinado, doutor André, então a palavra está com você. Bom, agradecer a todos a presença, aos palestrantes pela disponibilidade, à OAB pela organização e também disponibilidade de todo o suporte para que a gente possa realizar esse evento, que de fato é um tema muito importante, né? Os empresários estão precisando de algum suspiro, de respiro, né? Os advogados precisam de orientações, os contadores e a própria procuradoria, né, também precisa entender a realidade de todos, né, diante dessa situação realmente triste. Como o Dr. Armando falou, a ideia é trazer ponto de vistas, né? Nós queremos aqui realmente criar pontes e não fechar pontes, né? Então, a ideia de trazer um representante dos contadores, né, e trazer também um procurador da Fazenda é criar essa cultura do diálogo, que é muito importante para que os conflitos, né, no caso, conflitos tributários, sejam cada vez solucionados de maneira mais rápida e de maneira que também seja bom para todos. Então, a ideia, como já foi falado, de trazer um representante de cada sujeito dessa relação, que é a transação tributária, o parcelamento especial, é justamente a gente entender um conjunto completo desse instituto, que é uma forma de pagamento de tributo. Então, sem me estender muito, quero passar a palavra para o Donizete, presidente do CRC. Ele vai falar em nome ali da classe, né? E expor que o quão importante é a figura do contador nessa relação fisco-contribuinte na busca dessa solução que é o pagamento parcelado de débitos atrasados, tributários. Tá bom? Sem me estender mais, passo a palavra para o presidente do CRC, José Donizete Valentim. Obrigado, doutor André. Agradeço pelo convite, né? Eu acho que eu deixar aqui um agradecimento também a todos que possibilitaram, né, que esse evento pudesse acontecer. Nós, lá do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, nós temos vamos dizer assim, nós temos uma parceria muito forte com a AB São Paulo e nós sempre, né, estamos participando de alguma atividade, e sempre o doutor Caio Augusto, ele sempre está presente lá no Conselho também, agora virtualmente, né, como você disse, André, agora virtualmente, porque a situação é outra, tivemos que nos adaptar, mas também eu acho que nunca o conhecimento foi tão democratizado como está sendo hoje, pela possibilidade de a gente atingir mais pessoas, né, com a mesma informação. Aproveitar aqui a oportunidade de deixar aqui meu cumprimento, um grande abraço, né, a doutora Luciana Freitas, vice-presidente, né, em seu nome, doutora Luciana, também vice-presidente, doutor Guilherme Barnabé, em seus nomes também parabenizar o presidente da OAB Campinas, né, o doutor Daniel, e também, né, que nós possamos aqui, nós temos também aqui a doutora Paula, que também vai estar mediando aqui com a gente o trabalho, e a alegria de poder estar recebendo aqui, caso vocês não saibam, eu moro em Campinas, né? Eu moro aqui em Campinas, e embora seja presidente do Conselho Regional do Estado de São Paulo, nós somos aí, aqui no nosso estado, 150 mil profissionais e 22 mil organizações contábeis. Estamos lá no bairro de Higienópolis, em São Paulo, né? Hoje eu estou aqui em Campinas, hoje, né? Até porque hoje é aniversário da minha esposa. Hoje eu falei para o doutor André, eu vou participar, mas eu vou ter que participar do meu escritório, né? Então, é muita alegria, acho que estar aqui entre amigos, todos nós temos o mesmo objetivo, né? Todos nós temos aqui esse mesmo foco, né? Que é poder, de alguma forma, assessorar os nossos clientes e o bem comum também das empresas. Bom, doutor André, o senhor colocou para mim fazer uma apresentação do papel do profissional de contabilidade, né? Que a gente fala profissional de contabilidade porque nós temos o contador que é bacharel, hoje só existe, né, a possibilidade de se formar como bacharel, né? Antigamente você tinha o técnico, mas hoje na profissão nós temos o bacharel e temos ainda exercendo a profissão muitos técnicos. Eu também, quando comecei a profissão, era técnico também.
Então, nós temos o profissional da contabilidade hoje que, durante a pandemia, ele tem atuado praticamente como médico das empresas, né? Nós estamos falando aí hoje que nesse novo mundo que nós estamos entrando agora, aí, com essa loucura que nós estamos vivendo com a pandemia, que nós fomos pegos aí pela primeira vez, nós estamos passando por uma das maiores crises do Brasil e do mundo, que a origem não foi por nem questão econômica, nem questão de guerra, qualquer, foi por uma questão da natureza, né? Então, a natureza está nos ensinando alguma coisa, tentando nos ensinar de uma forma dura e cruel, mas, por outro lado, espero que a humanidade também, as pessoas, aproveitem, né, para evoluir um pouco mais nesse momento. E esse assunto que nós estamos falando hoje, ele também faz parte dessa evolução. Porque quando nós falamos hoje das empresas, nós temos dois lados, né? Então, a vida, nós temos os médicos, temos aí a ciência, tentando preservar a vida, e isso é inquestionável, né? Quando você entra no hospital, você esquece do advogado, do contador, tudo que você quer, você esquece todo mundo, você quer preservar a vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que preservar o nosso sustento, porque se você não tiver condição de pagar suas contas, como é que você consegue, né, ter internet, ter a comida na mesa, ter o mínimo necessário, às vezes, para a sua subsistência? Isso, nós entramos no papel do contador. O profissional de contabilidade hoje, ele atua junto a todas as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, né, privadas ou públicas, tem que ter a figura do profissional de contabilidade, ao qual ele atua junto dessas empresas. Durante a pandemia foi uma loucura, porque nós tivemos uma grande dificuldade em relação a não sermos considerados como uma profissão essencial e executar o exercício, né, nós precisamos atender às obrigações principais e acessórias do próprio governo, né, o ente público. Nós tentamos atender essas obrigações, muitas vezes com restrição de funcionamento, restrição até de circulação, virou um desafio. Hoje nós estamos aí, né, com vários pleitos aí junto ao governo, buscando isso, porque é impossível, porque se você tem as atividades ditas essenciais, elas não funcionam se tiver as equipes de contabilidade juntas. Não é diferente para os advogados, nós somos duas profissões irmãs, né? Quem está aí nos assistindo deve saber que no Brasil só tem duas profissões que exigem o exame de suficiência, né? A prova para poder ter o registro, que é a OAB e que é o CFC, né? O Conselho de Contabilidade. Então, nós temos, para dar esse atendimento às empresas hoje, nós temos essa necessidade. E nós vemos que tudo que nós fazemos está em prol, né, da sociedade, em primeiro lugar, né? E a sociedade, ela precisa que economicamente as coisas funcionem. E nós vemos hoje, com a pandemia, as empresas estão praticamente quebrando, né? Tirando aí alguns segmentos ou outros que se beneficiaram com a crise. No geral, a capacidade econômica das empresas está indo quase a zero. Então, quando nós falamos do tema de hoje aqui, que é sobre parcelamento, nós entramos, né? Porque, olha, para você falar de parcelamento, regularidade fiscal, a possibilidade de postergar, né, a dívida, né, talvez aí, com certeza, né, muita alegria também estar aqui com o doutor Daniel, né, que é procurador do Centro Nacional aqui de Campinas, e eu aqui também sendo de Campinas, eu também, né, somos aqui praticamente conterrâneos, acho que ele é do Rio de Janeiro, mas estamos juntos aqui nesse momento. Então, nós vemos o seguinte: hoje, a grande dificuldade que as empresas estão tendo é em relação ao endividamento. Nós vivemos num país de alta complexidade fiscal e tributária, né? Então, nós temos assim uma complexidade fiscal e tributária muito grande em relação aos demais países. Nós temos, por outro lado, uma eficiência arrecadatória monstruosa, né? Que os Estados Unidos é para a tecnologia de guerra, o Brasil é para a tecnologia da arrecadação. Então, nós vemos que existe uma inteligência muito grande por trás disso. Então, a rastreabilidade do fisco em relação às operações das empresas é muito grande. Então, o que antigamente as pessoas achavam que podiam sonegar, fazer tanta coisa errada, hoje não é mais possível. Hoje a empresa é vista a nível atômico, né? Nível atômico. O fisco consegue ter essa visão. E no meio de tanta complexidade, imagina o empresário, não vou entrar nem no mérito da crise, podemos até falar um pouco mais no final, mas assim, a crise hoje, o que se espera é que nós possamos, né, ter mais inteligência fiscal e mais subsídios
para que a economia flua, que gere emprego, que gere renda. Porque nós tínhamos, em épocas de crise, um fenômeno que não está acontecendo agora. Antes a informalidade aumentava, então, por mais que isso prejudicasse o fisco, prejudicasse, né, todo esse aspecto formal, ele deixava de fazer, mas de qualquer forma o dinheiro circulava. E esse dinheiro fazia com que as pessoas ainda tivessem sustento. Hoje está tendo um efeito inverso. A atividade informal praticamente diminuiu muito, tá? Baixíssima. Por quê? Porque é devido à impossibilidade dessas pessoas exercerem o que faziam antes, não que isso seja bom ou seja ruim. Mas isso quer dizer o quê? Que as atividades hoje que realmente estão sendo praticadas são as atividades mais formais. E essas dependem de regularidade fiscal e tributária para poder exercer. O profissional da contabilidade que está na linha de frente, né, que está lá cuidando do dia a dia dessas empresas, nós dividimos, né, o trabalho do profissional da contabilidade em dois blocos. Primeiro momento, o profissional tem que lembrar que o profissional da contabilidade ele é formado em ciências contábeis. Ele não é formado em tributos, ele é formado em contabilidade, que é uma ciência que é baseada em normas, procedimentos, regulamentos. Nós temos hoje um padrão contábil no Brasil, que é o mesmo padrão europeu, IFRS, né? As normas são editadas na Inglaterra pelo IASB, vêm para o Brasil, nós temos aqui um comitê de pronunciamentos contábeis que interpreta essas normas, as converte em pronunciamentos que vão para o Conselho Federal e serem traduzidas em normas legais reconhecidas em lei. O Brasil é um país muito evoluído tecnicamente, né? Tanto que nós temos nossos representantes lá dentro do IASB, dos órgãos internacionais, temos representantes aqui do Brasil lá dentro. Mas quando nós vemos que nós temos essa evolução técnica, para vocês terem uma ideia, pegar uma Alemanha, por exemplo, as normas que são editadas, eles têm uma grande dificuldade porque eles não têm um comitê de profissionais contábeis. Eu tive participando em 2019 numa reunião nas Nações Unidas em Genebra, e lá a Alemanha estava expondo essa situação, que o profissional muitas vezes tem que interpretar as normas entrando no Google, para traduzir do inglês para o alemão. Então, coisa que nós não temos aqui, nós somos realmente privilegiados. Mas só que isso exige que o profissional tenha conhecimento técnico, coisa que hoje a gente vê pelo próprio conselho, que os profissionais estão muito qualificados, pelo menos a maioria deles estão muito qualificados, se qualificando, onde para se fazer um balanço hoje, para se fazer uma demonstração contábil, para que a empresa tenha uma visão dos seus números, para que possa fazer a gestão, a administração, de fato ela possa, né, entender como navegar nesse oceano que é o ramo dela e a economia, ela realmente necessita desse profissional que ela tenha, né, essa contabilidade em dia, para poder mitigar risco, poder estar até oferecendo essa conformidade para não só como informação para ela, para a gestão, mas também para o fisco, para ter a conformidade, uma vez que a contabilidade é 100% transmitida digitalmente ao fisco. Então, nós vemos o seguinte, que essa contabilidade que hoje é feita, ela é fundamentada em informações fornecidas pelas empresas. E aí vem a necessidade que nós vemos hoje, a dificuldade que as empresas têm de gerar informações confiáveis. Então, o profissional de contabilidade hoje, lembrando que o profissional de contabilidade atua na auditoria, na perícia, né? Nós temos, então, muitas áreas de atuação. Mas nós vemos hoje assim, muita dificuldade das empresas de produzirem, né, as informações ao profissional de contabilidade adequadamente. Isso gera um esforço maior ao profissional. Ele tem que estar orientando, tem que estar ali trabalhando. Mas se a empresa, nós temos, assim, como falamos do aspecto tributário, temos 3 elementos. Nós temos aí a empresa, o advogado e o contador. Esses 3, eles realmente é o que a empresa depende para cumprir o papel final. O contador, porque ela tem que executar a atividade formal do mês para poder cumprir as obrigações. Então, esse balanço, ele atende a normas técnicas que são gerenciais, não são fiscais. Então, ela é feita realmente para entender, se você tiver que dar um valor para a empresa, não o valor intangível, né? Mas o valor tangível, pelo balanço, você tem condições. Só que aí você diz o seguinte, tem que ter controles confiáveis. Vamos dar um exemplo, ativo mobilizado da empresa. Quantas empresas possuem dentro dela controles de ativo mobilizado confiáveis? Eu deixo aqui um desafio, porque nós vemos que muitas vezes o contador não produz isso, quem produz é a administração da empresa.
Aí, quando ele manda, ele não tem esse controle confiável, gera depreciação errada, e essa depreciação interfere no resultado, que interfere nos tributos. Então, nós vemos que há necessidade hoje, né, de que esse trabalho entre a empresa e o contador tenha o maior empenho da minha parte da empresa. Agora, nós temos outro aspecto, que é fiscal tributário, que é burocrático. O contador, né, hoje, ele tem um papel muito forte na arrecadação pública. Por quê? Porque ele fica entre o fisco e o contribuinte, né? E aí, quando nós temos os problemas, aí entra o advogado para resolver, né? Então, assim, hoje nós temos essa sinergia entre os profissionais da contabilidade e do direito, justamente porque o profissional do direito, as demandas que ele tem junto à empresa, ele precisa de que tenha segurança quando o fisco vir, ele possa fiscalizar e não encontrar mais problemas e aquilo que está sendo pleiteado ou defendido se torne inviável. Mas nós temos uma complexidade fiscal e tributária tão grande hoje no Brasil que isso faz com que, né, o profissional hoje, né, mais nessa crise, né, onde nós estamos tendo uma série de restrições de circulação, restrições de funcionamento, mas os prazos, na maioria, ainda estão todos aí. Um ou outro aí, nós temos uma discussão muito forte, né, de pleito, buscando que haja as prorrogações, mas nós vemos, então, que ainda a maioria das obrigações ainda estão aí nos prazos normais. Isso, né, tem trazido para a classe contábil, porque lembrar que não é a classe contábil, são as empresas, né? Tem trazido um problema muito grande, até porque quando você precisa de alguma coisa junto ao fisco, a grande dificuldade de acesso está sendo grande, porque você conseguiu uma senha de não negativas, não positivo e negativo, o volume de empresas, o volume de problemas que estão tendo, a própria capacidade de atendimento, né, da Receita Federal não está conseguindo atender. Então, eu não entro, né, no mérito da boa vontade de quem está lá dentro do outro lado querendo atender o público. Isso eu não entro nesse mérito, mas sim na estrutura, né, a estrutura que nós temos. Então, quando nós falamos hoje de parcelamentos, que hoje está sendo a maior, entre as necessidades que nós temos das empresas, é que nós possamos diminuir o endividamento das empresas e haver essa postergação de forma inteligente. Agora, quando a empresa ela precisa fazer essa postergação, ela busca seus advogados, ela busca a estrutura legal, muitas vezes ela não consegue porque ela não tem vamos dizer assim, ela não tem uma conformidade na documentação que ela gerou. Ela não consegue, as suas certidões não são possíveis de ser emitidas, a contabilidade muitas vezes possui fragilidades e, às vezes, a parte burocrática dela também, pelo excesso de obrigações acessórias, gera uma série de conflitos. Bom, André, eu acho que isso aí seria uma introdução aí ao tema. Não sei, você fica à vontade aí para me questionar o que você quiser. Eu acho que pode ir conversando à medida que o assunto for se desenvolvendo. Não, legal. Perfeito. Ficou muito claro essa importância do contador no dia a dia das empresas, né? E, sobretudo, para que venha a escolher aí nessa estratégia de conformidade e regularidade tributária o parcelamento especial, né? Que tá em aberto, e aí eu acho que o doutor Daniel ele pode expor um pouco melhor, né, essa visão da Procuradoria, né? Então, acho que essa introdução ficou muito legal e acho que a gente pode conduzir dessa forma, né? Expondo esse diálogo mesmo entre todo mundo aqui. Bom, doutora Paula, se quiser passar a palavra para a doutora também, introduzir um pouco o doutor Daniel, né, na conversa, expor um pouco aí qual que vai ser a visão aí da Procuradoria nesse assunto. Tá saindo? Agora sim. Ai, que bom. Boa noite a todos. Bom, o que o senhor José Donizete falou é de extrema importância. Eu acho que o contador ele tem um papel essencial, né, para que seja possível fazer esse parcelamento, aderir a essa transação. Mas também eu vejo que a PGFN ela tem um papel extremamente importante, porque no Brasil a gente não tem essa cultura, né, de ter um diálogo, de ver o fisco como um parceiro mesmo do contribuinte. E introduzindo essa nova transação, né, que para a gente é novo, embora a gente já tenha ouvido falar dessa possibilidade no CTN, é muito legal, é muito relevante e mostra a mudança, né,
de cultura que nós estamos tendo aqui no Brasil. Então, queria passar a palavra para o Dr. Daniel para expor um pouquinho sobre qual que é a visão da PGFN, né, com toda essa situação, se realmente a gente consegue ter essa comunicação, esclarecer alguns pontos. É claro que a gente está falando aqui de uma conversa, né? A gente não veio debater e sim esclarecer alguns pontos e trazer essa visão do contribuinte, a visão do contador e também da PGFN, para que quando a gente vá de fato efetivar isso, quem está do outro lado, né, já tenha essa consciência e saiba como chegar, né? O que pode ser conversado, qual que é o posicionamento de cada um. Doutor Daniel, e aproveitando aqui, enquanto você abre o áudio, complementando aqui a Paula, perguntas que nos foram encaminhadas, se na sua explanação você puder colocar também essa avaliação da capacidade de pagamento, tanto da pessoa física quanto da jurídica, isso eu acho que esbarra um pouco no que o Donizete acabou de nos brindar, com as suas observações, essa fragilidade, né, documental, muitas vezes por parte das pessoas jurídicas. Então, eu queria entender um pouco como que a Procuradoria vai enxergar isso. Se você puder passar um pano rápido aí, geral, sobre tudo, entrada, parcelamento, valores, descontos, anistia, um pouquinho para quem está chegando agora e está querendo saber o que é esse parcelamento, poder se inteirar. Eu comentei com você, né? A transação excepcional, se a gente fosse falar sobre ela, nós precisaríamos de 1 hora e meia para falar sobre todos os pontos. Mas eu acho que tem algumas questões específicas, algumas que nós até conversando antes para já direcionar o assunto. Mas pegando o gancho do que a doutora Paula falou, assim, a gente está aqui fazendo um debate sobre parcelamento especial na pandemia, né? Mas a verdade assim, é que o que nós temos hoje não é exatamente um parcelamento, né? É a transação excepcional que tem umas características que são diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, a gente tem um histórico de refis, país, e depois a 11941, que foi bem famosa, que efetivamente trazia um parcelamento, e o contribuinte via na lei quais eram os requisitos e aderia àquele parcelamento, por mais que a 11941 tivesse trazido a inovação de poder dividir entre o débito na Receita, o débito na Procuradoria. Mas havia, na verdade, uma previsibilidade maior. O contribuinte ele chegar e falava, tem essa lei que determina esse parcelamento, eu quero aderir ou não. E, obviamente, ele ia consultar os contabilistas e os advogados. O que acontece é que, de fato, houve uma quebra de paradigma aí no momento que foi editada a lei, né, do contribuinte legal e que efetivou, finalmente, a questão da transação. Então, a transação ela não é exatamente um parcelamento, ela se manifesta, em parte, tal como um parcelamento, mas ela tem uma característica de acordo também. Então, lá, na verdade, o fisco, a Fazenda Pública abre mão de determinados direitos, o contribuinte também, e há uma espécie de composição, né? Falando de uma forma bem resumida. Então, a transação excepcional que foi editada, já com base na lei do contribuinte legal, trouxe esse novo panorama, tanto que a transação foi efetivada através de portarias, né? Então, o que aconteceu, né, que na verdade a gente já está vivendo essa pandemia, né, que já faleceram 300 mil pessoas, o país está vivendo um caos, e um caos que a gente viveu em 2020 e continuará vivendo em 2021. Durante o ano passado foi editada essa portaria, criando a transação excepcional, que seria uma forma de o contribuinte, diante dessa nova situação, ele conseguir parcelar parte dos débitos, obter um desconto, e diante dessa nova situação, enfim, conseguir uma viabilidade da empresa para os próximos anos. Ao mesmo tempo, também houve a transação individual editada, que é um outro diploma, que também é uma questão muito importante, mas que são para os débitos, obviamente, acima de 150 milhões. Então, por mais que haja até uma subjetividade em relação a algumas questões da transação excepcional, na transação individual é até mais complicado ainda, é até difícil aprofundar mais hoje. E além desses dois instrumentos, tem também o negócio jurídico processual, que, ao meu ver, é uma figura muito interessante e que, infelizmente, foi muito pouco usada, talvez pelo fato de
muitos advogados, muitos contribuintes não sabendo de detalhes do negócio jurídico processual, mas que entra como uma questão complementar. Por mais que ela tenha sido, salvo engano, editada em 2018, hoje ela pode complementar e ajudar a resolver vários problemas da empresa que, às vezes, uma transação excepcional pode não evitar. Então, assim, eu gostaria só de traçar primeiro esse panorama, porque a transação excepcional não é exatamente um parcelamento. E isso tem um efeito grande no momento que a gente faz aquela análise, né, que o doutor Armando falou comigo antes, sobre essa questão da capacidade econômica da empresa, né? A transação, ela obviamente veio para auxiliar todas essas pessoas jurídicas e físicas que estão passando por essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação da Fazenda Pública em relação ao pagamento, né? Assim, tendo o contribuinte aderido à transação excepcional, como é que vai ficar o pagamento depois? Um problema que a gente na PFN tem muito, e é um problema não só institucional, mas os procuradores também acabam enfrentando esse problema, é que nos parcelamentos efetivamente anteriores, exigia do contribuinte mais uma confissão de dívida, né? E que ele fosse pagando as parcelas. Só que muitos contribuintes eles começavam a pagar e não terminavam de pagar. E aí aquilo que causava uma suspensão de exigibilidade do crédito, no meio do caminho voltava a ter exigibilidade, a gente voltava a ter várias e várias execuções fiscais, e isso acabava trazendo um problema para a própria instituição. Então, vocês já devem ter lido nos jornais diversas críticas, tanto de procuradores quanto de auditores, em relação às quantidades de parcelamento e o problema que era de depois vários contribuintes deixarem de pagar. Eu acho que nessa transação excepcional, pegando a ideia que a doutora Paula comentou, houve um certo cuidado da Procuradoria em relação a admitir contribuintes na transação que efetivamente pudessem adimplir com as parcelas. Então, no momento que no artigo, que eu não sei se é o artigo 3º ou 4º, fala sobre a situação econômica, sobre a capacidade de pagamento, o que está embutido aí não é uma forma, na verdade, da Procuradoria talvez evitar que haja um número grande de contribuintes aderindo, mas, na verdade, fazer um filtro daqueles contribuintes que efetivamente podem pagar. É óbvio, eu acho que tem, não sei se é o artigo 7º, que fala que, por mais que tenha esse cálculo relacionado a será que o contribuinte vai conseguir, durante 5 anos, pagar esses créditos, e aí você faz os descontos para saber em quantas parcelas poderia ser, por mais que haja esse tipo de análise, a Procuradoria já sabe de antemão que todas as empresas elas tiveram uma perda de 2020 em relação a 2019. Isso eu diria até que talvez seja até um pré-requisito, de repente. Então, esse impacto que consta da portaria é algo que a PGFN já sabe. A PGFN já sabe que a maior parte dos devedores vai chegar e falar: em 2019 eu tive uma receita bruta X e em 2020 eu tive uma receita menor. Mas no momento em que tem que ser feita a análise da transação e verificar se o contribuinte tem condição de aderir, isso acaba entrando no pacote. Então, quando tem essa análise, e há, obviamente, um caráter subjetivo aí, eu queria só explicar que essa análise da capacidade econômica, da situação econômica do contribuinte, ele acaba entrando dentro dessa análise da transação porque existe essa preocupação, né? Então, acho que eu queria primeiro esclarecer essa questão da transação, né, para deixar um pouco mais claro, e ressaltar esse ponto, que eu acho que é o ponto que, né, o doutor Armando já tinha comentado antes, verifiquei que a doutora Paula também comentou, que para a gente prosseguir aí com as dúvidas e os debates, eu não sei se eu fui claro no que eu expliquei, mas eu acho até que a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso, queria falar de alguns detalhes até. Ótimo, maravilhoso. Daniel, eu queria já colocar aqui algumas questões. Primeiro, muitas dúvidas sobre o fator redutor, né? Como é que funciona essa questão do fator redutor com base nessa avaliação da capacidade de pagamento? Não sei se você consegue falar um pouco para nós sobre isso. Olha, eu não consigo falar especificamente da aplicação do fator redutor, porque, como eu falei, todos os advogados que forem fazer esses pedidos, né, em nome da empresa, através do Regularize, esse pedido vai ser encaminhado para um procurador que atua na dívida ativa, né? Então, a gente sabe que tem uma divisão interna da PFN. E, obviamente, em São Paulo, assim como no Rio,
existem vários procuradores que estão atuando na dívida ativa, que é diferente da atuação em execução fiscal, que eles vão receber todas essas demandas. No caso aqui em Campinas, nem sou eu o procurador da dívida ativa que recebo todos esses pedidos. Eu sou o procurador de execução fiscal que primeiro tem um contato com o contribuinte, com o contabilista que pede uma audiência, que se chama, enfim, que manda o e-mail, o advogado que manda o e-mail. Então, eu não sei exatamente qual a aplicação exata do redutor. O que eu posso falar é o seguinte, que, na verdade, quanto maior tiver sido o impacto durante o ano de 2020 em relação ao ano de 2019, vai ser mais difícil do contribuinte pagar aquele valor numa quantidade, vamos dizer assim, menor de parcelas. Então, se o impacto não foi tão grande, haverá um leque de opções maior em relação à adesão. Diz respeito, quer dizer, a questão do valor da entrada é um pouco mais fechado, mas em quantas parcelas a empresa vai pagar, ou os descontos, isso vai ter um leque maior se o impacto não tiver sido tão grande. Agora, se o impacto tiver sido assim, absurdo, das duas uma, ou o leque de opções diminui, que a Procuradoria, dentro até, eu acho que o artigo 7º, não me lembro, ela vai reduzir aquelas opções àquilo que é possível para aquela empresa naquele momento, em razão dos dados, dos cadastros, enfim, os dados econômicos fiscais de patrimônio, ou então pode até chegar e indeferir o pedido numa situação extrema, que há também uma situação em que o impacto foi tão grande que a Procuradoria pode falar, olha, essa empresa não tem condição de aderir à transação porque ela não vai conseguir pagar. E aí dialoga com aquilo que eu falei anteriormente. Então, eu não posso dizer exatamente qual vai ser o fator redutor em relação ao cálculo, mas o que eu posso já antecipar é que quanto maior o impacto na empresa, em relação à receita bruta, tudo isso, o leque de opções vai se diminuindo. Legal. E você vê algum problema na transação ter vindo por meio de uma portaria? Já que o 171 fala em lei, você acha que não? Assim, eu não vejo, por quê? Porque na época, por que eu sou tranquilo em relação a isso? Porque na época em que se falava em transação, que ainda era uma quebra de paradigma, né? Você transacionar com a fazenda pública, como assim, já se acertava que haveria uma lei, mas que haveria uma lei com um caráter geral, porque a transação, como o requisito dela é ter uma espécie de acordo, em que haverá uma espécie de concessão mútua, não haveria como ter uma lei específica de transação para cada situação. É por isso que tem esse grau de subjetividade, né, Armando, que você havia comentado antes. Então, acho que não só eu não me preocupo com essa questão de vir pela portaria, como acho que nos próximos anos, todas as transações que vierem virão através de portaria, né? A gente já teve a transação excepcional vindo por portaria, antes teve a transação extraordinária, que durou pouco tempo, veio por portaria, a transação individual também, né, para os créditos acima de 150 milhões, veio por portaria. Agora, nesse início do ano, teve a reabertura, né, que nomearam de transação tributária, que, salvo engano, vai até o final de junho, também foi feito através de uma portaria. Agora houve a modificação relacionada às empresas de recuperação judicial, que também foi uma modificação que vocês viram que vieram através de uma portaria, e até do FGTS, né, que é até um tema mais sensível que a FGTS em geral, a PGFN nem entra nesse mérito, porque é um valor que vai direto para um fundo para o trabalhador, enfim, às vezes requerem esse específico, mas mesmo a questão do FGTS veio para uma portaria que agora viabilizou. Então, assim, isso, ao meu ver, não é problema. Eu acho que é praticamente impossível a PGFN mudar esse entendimento. E eu acho que, caso mudem, isso, de certa forma, inviabilizaria o Instituto no molde da lei de contribuinte legal. Não sei o que você pensa. Não, legal. É que essa dúvida sempre aparece, porque o 171 fala, olha, a lei pode autorizar a transação, né? Justamente como você bem conceituou, esse acordo entre fisco e contribuinte, né? Transação e concessões recíprocas, né? Entre credor e devedor, entre fisco e contribuinte, e isso foi uma coisa que nos chamou a atenção. Opa, será que amanhã, é claro, que se a PGFN não questionar, a portaria dela, né? O contribuinte, me parece, também não tem interesse em judicializar isso, pedindo
a declaração de legalidade. Sim, mas obviamente eu acho que já em razão do nosso histórico aí, desde a Constituição de 88, o contribuinte sempre fica com o pé atrás em relação ao que pode acontecer depois, né? Às vezes muda o governo e querem mudar tudo, né? Então o contribuinte pensa, né, o que pode acontecer. Mas eu não vejo isso como um problema. Eu acho que já existe uma lei que fala sobre a transação, mas talvez fazendo um paralelo que não é dos melhores, mas é que nem aquela questão do SAT sobre o nível de risco no acidente de trabalho. Não dá para uma lei chegar e definir isso, porque há toda uma mudança, por exemplo, de tecnologia. Enfim, eu acho que traçando um paralelo que não é dos melhores é a mesma situação aqui. Quer dizer, a partir do momento que a economia vai mudando e outras crises vão acontecendo, determinadas peculiaridades da transação terão que vir através de uma portaria, né, que obviamente pode até criar um tipo de exigência que o contribuinte pense, é uma exigência que é forte demais, não tem como aderir a uma transação dessa forma, ou tem um critério subjetivo demais, mas eu não vejo outra forma, porque se a gente fosse esperar uma lei para cada opção de transação, eu acho que inviabilizaria, tem razão da urgência. E outro ponto também, Armando, que eu acho importante, é que assim, existe, no ano passado, quando abriram a transação, a PGFN como instituição, ela foi entusiasta, de certa forma, da transação. Então, a instituição apoiou a existência da transação tributária. Em ano passado, houve uma adesão, eu acho que não foi uma adesão tão grande, mas em razão do caos que ficou o país no final do ano, houve essa reabertura, e eu acredito que essa reabertura, que vai ser até o final de junho, vai ter uma adesão muito grande. Então, assim, não é dentro da lógica da PGFN chegar e falar assim, eu vou tentar ao máximo evitar a adesão à transação, porque talvez aquilo não me interessasse. Eu acho que pelo contrário, na verdade, a intenção da PFN vai ser justamente verificar, está tudo ok? Ótimo, então vai aderir à transação, né? Eu acho que isso muda, mais uma vez, tem um aspecto de mudança de cultura, como a doutora Paula falou, e tem uma questão também de mudança de paradigma em relação ao que é a transação tributária e o que é o parcelamento, e há um outro tipo de dinâmica da própria PFN, em razão dos problemas que a gente teve com os parcelamentos efetivamente anteriores, em que muitos contribuintes paravam de pagar no meio do caminho, e que hoje a PGFN quer evitar isso. Então, uma vez que há esse filtro em relação à análise de capacidade econômica da empresa de efetivamente poder pagar o parcelamento, né, óbvio, pode acontecer uma situação em que a empresa pague durante 3 anos e depois deixe de pagar. Mas o essencial é que antes a gente faça esse filtro e veja, não, essa empresa tem condição, então ótimo, e aí se adere à transação. Donizete, Paulo, André? Um ponto que eu acho legal, não sei se para mim ficou muito subjetivo quando eu dei uma olhada na portaria, é a questão da classificação dos créditos. Acho que não fica claro, né, lá na portaria o que realmente seria cada um dos créditos, né? Só a parte dos irrecuperáveis. Porque o que acontece? Vocês devem ter lido há talvez 2 anos atrás, que a Procuradoria fez um trabalho de classificação dos créditos, né? Eu acho que vocês todos devem ter lido sobre isso. Então, isso foi feito para tentar racionalizar a forma de lidar com as execuções fiscais, que são milhões, né? Então, o que acontece? Esse tipo de classificação foi feito, né? Ainda continua de tempos em tempos, internamente, havendo uma reclassificação, e isso aí serviu como base para a gente abrir essa transação excepcional para os créditos que são classificados como C e D. O que acontece? Não tem como o contribuinte hoje ele querer assim, vasculhar todos os critérios internos da PGFN do porquê que aquele crédito foi classificado como C e D, né? Então, isso é uma coisa que eu pensei que poderiam indagar aqui. Mas às vezes tem um contribuinte que quer aderir à transação excepcional e tem um crédito perfil A ou B, e ele não vai conseguir aderir. Então, assim, esses são... O que eu posso dizer que é um tipo de análise que já foi feito em cima de critérios que já foram aprovados na PGFN, tem um caráter é sigiloso em relação a determinados pontos, mas o que eu posso dizer é que a maior parte dos créditos, eles constam nessa classificação de C, pelo menos, de difícil recuperação, porque tem alguns que são antigos. E, assim, o contribuinte vai ter que ver, primeiro, se ele vai poder obter essa transação excepcional estando os créditos dele, né, a dívida, em classificação C e D.
Mas, assim, não tem como ele querer investigar e buscar, não, mas tem a inscrição tal, por que ela não pode? Assim, isso não é viável. E, de fato, se o crédito não for classificado como C e D, é um pré-requisito, ele não vai conseguir aderir à transação excepcional. Doutor Armando, eu gostaria de fazer algumas colocações no seguinte sentido. Nós vemos hoje, né, que o acesso a esse parcelamento, como o próprio doutor Daniel bem disse, né, ele depende muito da capacidade de pagamento do contribuinte. É óbvio, né, que o interesse por parte do fisco é que realmente ele receba, porque ainda mais hoje, né, dá para pensar como é que está sendo o subsídio que está se dando às pessoas de baixa renda durante a pandemia, está vindo da onde? Está vindo dos cofres públicos. Então, de alguma forma, não podemos também nunca, né, entender de forma diferente que o que é feito em prol da sociedade vem desse dinheiro público. Então, realmente, o governo e a sociedade dependem dessa arrecadação. Mas quando nós analisamos como que é essa pirâmide econômica no Brasil, nós vemos que hoje, né, quem mais contribui, né, na arrecadação, ou seja, 80% da arrecadação é feita por menos de 20% das empresas do Brasil. E 80% das empresas do Brasil que contribuem com menos de 20% dessa arrecadação são as pequenas e microempresas que geram mais, são as que geram emprego, né, as que realmente circulam na economia. Então, eu vejo que assim, nós acabamos tendo assim, alguns tipos de acordos tributários que realmente vão beneficiar mais essa parcela, que é a parcela que tem mais acesso à renda, a parcela das empresas que tem mais condições, né, até de fazer a negociação, só que essa parcela ela já tem uma estrutura contábil, jurídica, normalmente boa. Então, ela tem condições de ter um bom assessoramento contábil, um bom assessoramento jurídico, até para que possa ser possível, né, ela ter acesso a esse parcelamento, né, ou esse acordo fiscal. Mas, assim, o que nós sentimos hoje é assim, quando nós falamos em arrecadação, nós estamos falando hoje de mais ou menos 1,9 milhões de devedores que estão, né, devendo ao fisco, e estamos falando aí de um débito que talvez o doutor Daniel esteja bem mais atualizado que eu, mas até os últimos números que andei verificando estava em torno de quase 1,5 trilhões. Então, é muito dinheiro que está parado, né, e gera um contencioso muito grande, está entupindo, né, o judiciário com a quantidade de ações. Então, hoje, que nós estamos precisando realmente é que tenhamos, eu acho que agora, eu acho que isso que nós estamos discutindo hoje é um primeiro passo de muitas outras coisas que ainda vão acontecer, porque é impossível não acontecer, elas irão acontecer e todas têm a mesma base. A base parte desse pressuposto. É a interpretação das normas, é a regularidade, a qualidade da documentação da empresa para poder atender essas normas. Isso não tem como, as empresas terão que ter seus profissionais da contabilidade ao lado, ter os seus advogados ao lado, mas essa relação fisco-contribuinte, ela realmente tem que ser harmoniosa, independente da política fiscal tributária do país, da máquina pública, né, que é tão pesada, que gera muitas vezes, até para quem está dentro dela, a dificuldade, né, de trabalhar, mas as questões políticas, mas no final das contas nós vemos que não tem outro caminho senão essa relação entre o fisco e o contribuinte e ela caminhar de forma harmoniosa. Mas eu vejo que isso hoje nós estamos discutindo aqui, ele atinge, tecnicamente, posso aqui até, pelo menos são pareceres que a gente tem estudado, ainda uma minoria das empresas, porque a maioria das empresas no Brasil hoje estão passando por uma dificuldade muito grande e não teria capacidade de pagamento para aderir a um acordo tributário desse. Mas a parcela que pode aderir, eu vejo que ela também vai estar contribuindo para que, de alguma forma, possa subsidiar as demais, né? Até falando sobre isso que o Donizete colocou, Daniel, eu acho que a entrada nesse parcelamento, 4% o valor do débito, né, a ser parcelado, e esses 4% podem ser parcelados até 12 vezes, né, e depois Isso. de 72 a 133 meses é o prazo total, né?
Existe até, aproveitando que o doutor José Donizete falou, existe um tratamento diferenciado em relação às micro e pequenas empresas, associações civis, também Santa Casa, e as demais pessoas jurídicas, né? Então, tem um dos artigos da portaria em que, salvo me engano, são uns 5 incisos, enfim, em relação a todas as possibilidades de pagamento. Então, a opção, na verdade, de pagarem mais vezes, salvo engano, eu acho que no caso das associações civis e microempresas, no total pode chegar a um máximo de 145 parcelas, né? Que tem as 12 de entrada, né? Que 4% tem as 12 de entrada e que se paga em 12 meses, e aí tem um máximo de 133 parcelas. É óbvio que quanto maior o número de parcelas, o desconto em relação aos juros, enfim, diminui. Mas eu acho que, pelo menos, acho que isso é uma coisa boa da transação, que é o seguinte, mesmo na Lei 11.941, que havia essa divisão de débitos previdenciários e não previdenciários, o que está na Receita, o que está na PGFN, não havia esse tipo de escalonamento. E eu acho que hoje, para o contribuinte que queira aderir à transação excepcional, esse tipo de escalonamento acaba sendo interessante, porque ele já sabe que pode pagar em um número maior de parcelas, mas tendo um desconto menor, ou pagar num número menor e ter um desconto maior. E aí, obviamente, vai chegar um tipo de análise de escolha que vai muito além do fisco, né? Uma análise que vai precisar de um contabilista, na verdade, de um contabilista e com a ajuda de um advogado para verificar qual é o melhor modelo, né? Mas eu acho que, pelo menos, a transação traz esse tipo de benefício, mas que é óbvio, algumas empresas podem, mesmo assim, microempresas, chegar e ver que não tem como adimplir com os pagamentos. Mas aí a gente retorna àquele problema que eu falei inicialmente, né? Que a PGFN ela já teve um histórico de muito problema de parcelamento, de contribuinte aderia, e aí, enquanto alguns contribuintes pagavam quase até o final, outros pagavam 3, 4, 5 parcelas e paravam. Então, tentar balancear essas duas coisas. Maravilha, Paula. O que eu acho legal a gente trazer é a questão da suspensão. Vários clientes meus vivem perguntando, mas Paula, se eu fizer a adesão da transação, vai suspender o crédito tributário? Porque no CTN não fala, né, dessa possibilidade. E a portaria, eu não me recordo se ela fala de forma expressa ou se ela fala realmente se teria que fazer esse acordo com a PGFN de suspensão, que é um dos pontos, né, uma das consequências dos efeitos que o contribuinte busca quando ele também faz, né, um tipo de parcelamento ou um tipo de transação. Isso aí eu acho que, ao meu ver, assim, não tem muita dúvida que vai suspender. Até porque é o que eu falei, a transação, ela, quando ela é efetivada, porque uma parte dos contribuintes já fez isso no passado, né? E agora que teve a reabertura que está tendo essa nova corrida. Ela tem razão da falta de perspectiva de melhora econômica durante esse ano. Então, assim, quando há adesão à transação excepcional, esse tipo de procedimento, salvo me engano, tem um reflexo no CISPAR, que é um sistema de parcelamento, que eu acho que a maior parte de vocês já deve ter acesso. Então, salvo engano, já tem esse diálogo com o CISPAR, e aí a gente já tem a suspensão, então as execuções fiscais, quando tem essa comprovação, a gente já suspende o andamento, e salvo engano, na própria inscrição já vem já uma anotação, seria de parcelamento, né? Mas é porque não tem ainda uma característica específica para a transação. Mas suspende a exigibilidade enquanto tiver adimplido. E mesmo que haja, essa é a questão, assim, mesmo que haja uma rescisão, vamos supor, né, pelo fato de não ter pago, enfim, 3 parcelas durante todo esse tempo, como ainda tem a possibilidade de impugnação, eu diria que, eu não sei nem se no sistema futuramente, caso o socorro se vai mudar, mas, por exemplo, na execução fiscal ela vai continuar parada, porque vai precisar ser julgada a impugnação antes da gente saber se efetivamente vai ser rescindido. Então, assim, ao meu ver, essa não é uma preocupação tão grande, não. Acho que a lei de transação guarda-chuva, né? Tem anistia dentro, tem parcelamento, tem uma série de outras possibilidades dentro da própria transação, né?
É uma mistura, como eu falei, ao meu ver, a transação, ela, em primeiro lugar, é um acordo, mas ela vai se manifestar através de outras formas. Uma das formas vai ser o parcelamento, pode entender que tem uma parte com uma moratória ali. Então, eu acho que a transação, por isso até que essa corrida, e tem até colega meu advogado perguntando, você vê até no LinkedIn, em todos os jornais, tendo uma corrida sobre isso, vai haver uma busca muito grande em relação à transação, em razão desse tipo de problema. Eu só gostaria, porque como a hora já são 7h30, eu só gostaria de fazer uma observação, Armando, se você me permite, claro, que é parte daquele comentário que você havia feito comigo anteriormente, que é o seguinte, no artigo, uma coisa que pode às vezes criar dúvida para o próprio advogado é o seguinte, no artigo diz que o contribuinte vai ter que apresentar toda uma documentação, e que boa parte quem vai obter isso vai ser o contabilista da empresa, e que essa documentação vai ser levada, isso tudo pelo Regularize, vai ser levada para a Procuradoria, e a Procuradoria vai fazer uma análise, né, da situação econômica, e fazer uma análise de econômico-fiscal, de patrimônio, né? E aí o Armando tinha me perguntado, mas como é que fica? Isso vai ficar meio subjetivo, se eu apresentei a documentação, mas a Procuradoria também vai fazer uma consulta. O que acontece? A Procuradoria ela já tem um acesso prévio dela como instituição, e ela relacionada com a Receita, a outros sistemas que ela faz uma análise, pode fazer uma análise do patrimônio do devedor, né? Como o doutor José Donizete falou, hoje você tem uma gama de estrutura, que é isso, a gente vive num país já que tem uma declaração de imposto de renda pré-preenchida, né? Então, tudo é eletrônico, boa parte todas as declarações, enfim, COFINS, isso tudo já é pronto. Então, já existe dentro da Procuradoria um tipo de consulta que o procurador, que vai estar na dívida ativa, vai poder verificar o patrimônio da empresa, a situação econômico-fiscal, tudo isso. Mas a documentação continua sendo importante porque o contribuinte ele dá a situação atual da empresa. Então, às vezes, você pode ter uma informação no sistema da Procuradoria que possa indicar que a empresa, diante desse impacto, ela não teria como pagar as parcelas. Mas a documentação do contribuinte tem um valor de comprovar que ele tem um patrimônio suficiente, ou que ele tem uma situação econômico-fiscal suficiente para pagar aquelas parcelas, que, no final das contas, essa vai ser a maior preocupação, né, do contribuinte. Então, acho que é uma coisa que tem, né, que o doutor Armando tinha comentado, que eu acho que é uma coisa importante de se referir, que por mais que a Procuradoria hoje, né, como a Receita Federal, tem acesso a vários sistemas, e possa até verificar no momento que, aquele contribuinte está mentindo, ele está dizendo que não tem o imóvel tal, mas aqui está dizendo que tem. Mas mais importante do que isso é dar o ar de atualidade, porque aí o contribuinte ele tem como arguir em cima da documentação que ele apresentou que ele tem uma situação de patrimônio que viabilize pagar, né, o parcelamento. Por mais que óbvio, essa questão de análise de patrimônio, às vezes a empresa tem um nível tal de obrigações, e as obrigações também são obrigatórias, né? No momento da adesão, tem que indicar os bens, direitos e obrigações. Óbvio que a empresa pode ter várias obrigações que façam que a análise patrimonial vá para água abaixo. Mas, mesmo assim é essencial que o advogado ele já traga essa documentação para dar a visão atual da empresa, até porque é isso que a Procuradoria também vai precisar, né? Porque a empresa que vai ter que justificar que houve impacto, e qual foi o impacto, qual foi a diminuição da renda bruta, mas tem uma análise de direitos. Às vezes pode ter um bem adquirido durante 2020 que a Procuradoria ainda não tenha conhecimento, só vai ter conhecimento depois. Tem questão dos direitos também, uma empresa maior vai ter questão de royalties, enfim. Então, isso é uma coisa que eu queria pontuar, para não deixar passar, porque, né, o Armando tinha comentado algo sobre isso, falei, eu vou comentar isso no debate hoje à noite. Não sei se isso, né, é uma dúvida também dos demais. Eu acho que isso faz link justamente com o papel do contador, né, doutor? Porque se existe essa necessidade de comprovação da saúde financeira da empresa na atualidade, e considerando que a PGFN tem esse acesso a dados passados, né, a governança contábil se faz extremamente necessária tanto no passado, no presente, e aí é possível ver até na legislação, no artigo 4º da portaria,
que fala que essas informações que vão ser buscadas nas obrigações acessórias, que são, em sua maioria, apresentadas pelo contabilista, ela tem que se manter em conformidade durante a transação, né, até o final do pagamento. E aí surge uma dúvida, uma dúvida que eu tenho, que é essa comprovação dessa conformidade, ela se dá no momento específico pela Procuradoria ou a rotina durante a transação, né? Aí, em algum momento, o contribuinte vai ser chamado a apresentar novamente essas informações ou o fisco, ou a PGFN, ela vai consultar aquilo na rotina contábil da empresa, que vai ser o dia a dia do contador ao apresentar essas obrigações para a empresa, ela paga lá o DARF ou qualquer outra guia, e isso vai se manter até o final da transação. Eu acredito, né, André, que a preocupação maior da Procuradoria seja evitar, que acho que tem até um artigo na portaria que fala sobre isso, aquela situação em que o contribuinte, ele depois que adere, ele vai promovendo um esvaziamento patrimonial. Ou então há uma alienação de um bem, ou abre-se mão de um direito que seja fundamental. Porque quando se faz a análise da adesão, é uma fotografia daquele momento, é uma fotografia daquilo que o contabilista da empresa conseguiu reunir, né? Uma fotografia daquilo que o advogado da empresa conseguiu verificar em termos de direitos e obrigações, mas, obviamente, passa-se o tempo, ainda mais no Brasil, daqui a 4 anos tudo pode ser diferente. Então, eu não vejo que a empresa tenha obrigação de, a todo momento, ter que informar o fisco, mas se houver algum tipo de alienação de bem relevante, ao meu ver, é recomendável que se faça isso. Por quê? Porque, na verdade, de tempos em tempos, a Procuradoria, acessando o sistema, ela pode verificar, por exemplo, o imóvel tenha sido alienado. Então, veja uma situação que pode, às vezes, ocorrer, né? De ter um processo de execução, no caso, a inscrição não foi objeto de transação, e ser notificado a alienação de um imóvel muito importante. Quer dizer, se a Procuradoria acaba tendo ciência daquilo e a empresa não informou isso, ao meu ver, isso pode gerar um problema, porque aquela situação anterior, na qual a Procuradoria afirmou que, em cima dessa fotografia do momento, por exemplo, agora em abril de 2021, a empresa teria condições de pagar, isso pode interferir no parcelamento posterior. Então, eu não vejo como uma questão, às vezes, a empresa ficar numa posição neurótica de ter que, a todo momento, informar o fisco, mas em havendo alguma mudança relevante que possa interferir nessa análise, é recomendável, porque aí você tem uma questão até de boa-fé do próprio contribuinte, que quer se manter na transação, e também evita um problema com a própria Procuradoria, né? André, você fez uma colocação interessante, porque, como você disse, o aspecto contábil, no momento que você entra, né, nessa transação tributária, você parte do, bem disse aí também o doutor Daniel, parte de uma fotografia da empresa naquele momento. Isso, né, requer que a fotografia ela não seja fake, né, ela seja uma fotografia de verdade, até porque o profissional que vai fazer tem fé pública, né, e ele não é, normalmente o que ele faz é com base na documentação fornecida pela empresa. Então, é importante que a empresa busque, nesse momento, realmente que tenha, né, forneça, né, as condições para que o profissional faça realmente essa fotografia patrimonial, essa posição patrimonial, com a maior qualidade possível, né, que for necessário, que se monte a auditoria e tudo mais, para que, quando chegue na fazenda, ele já chegue numa qualidade boa. Porque nós temos que lembrar também que tudo que nós produzimos na contabilidade, essa posição, essa demonstração contábil, que é, como foi bem dito aí, né, os bens, direitos, né, a obrigação, aí você tem que, para ser simples de falar, mas é muito complexo de se fazer isso, que envolve muitos aspectos técnicos, mas tem um detalhe que eu considero muito importante. Nós transmitimos, né, a ECD, que é o livro diário. Antigamente, você podia botar, imprimia, colocava lá na gaveta, largava lá, se precisasse, você batesse na porta um dia para pedir. Hoje, nós transmitimos lançamento por lançamento contábil, que é o livro diário, a contabilidade. Depois é feito, né, no caso, para quem não é do Simples, né,
quem é do Simples não vai ter o PGDAS, mas quem não é do Simples vai ter a ECF, que era aí já a declaração do imposto de renda da empresa. Ou seja, o fisco já tem acesso a essas informações. Então, é possível que essa atualização que ele está dizendo, ele já tem condições de estar vendo, monitorando isso. É óbvio, se internamente for dado ferramentas, né, para que a Procuradoria possa fazer essa busca, mas, de qualquer forma, essa informação, periodicamente, ela já é enviada ao fisco. Então, acho que é importante que a qualidade do que entra na contabilidade seja uma qualidade de informação boa, né, tecnicamente, documentalmente boa, para que possa dar essa segurança para todos os envolvidos do que é analisado. Agora, que o fisco já tem essa informação, a gente não tem. Ótimo. É isso. Eu posso só acrescentar um ponto ao que o doutor José Donizete falou? Fica à vontade. Eu acho que não estamos com tempo assim também, o evento não vai ser tão longo, mas fique à vontade. Temos que abordar os pontos mais importantes, porque eu acho que é para isso. Não, é só assim, eu acho que o principal problema no início é mais do que se haver uma declaração falsa ou não, mas é a probabilidade de erro. Então, eu acho que por isso que é importante, na verdade, ter essa consulta, isso, é a qualidade, porque o contabilista ele vai apurar para ver todos aqueles dados relacionados a patrimônio, né? O advogado auxiliando também com direitos e obrigações, para a qualidade da informação chegar na PFN de uma forma bem feita. Eu acho que a questão até do falso que possa ocorrer, às vezes pode ocorrer 1, 2 anos depois, que aí entra em contato com aquilo que eu comentei anteriormente com o André, né? Às vezes a empresa alienar um bem e não comunicar ao fisco. Mas eu acho que nesse início o principal problema é o erro, porque às vezes por um erro você pode deixar de indicar bens e direitos que no momento da análise a Procuradoria possa falar, opa, mas olha, eu estou vendo aqui no sistema que tem esse bem direito. O que aconteceu? Ele alienou, não é assim? Isso retarda, né? Quando se mantém essa qualidade, com certeza o bem direito vai estar correto lá dentro. Então, esse é o zelo, né, que aí eu acho que os advogados orientam os seus clientes, e os clientes têm que ter. Tendo esse zelo, eu acho que dificilmente a gente incorre ao falso, né? E muito menos ao erro. Mas é bem colocado. Acho que é bem colocado mesmo. Excelente. Paula, André, mais alguma? Paula? Não, acho que não. Acho que o ponto principal mesmo é essa questão da subjetividade, né, da transação. O contribuinte ele fica até mesmo com receio, justamente pela nossa cultura. Ele pensa assim, no primeiro momento, eu vou fornecer, embora já saiba que a PGFN e a Receita elas já tenham acesso aos dados, né? Mas no primeiro pensamento dele eu vou fornecer uma documentação. Primeiro, eu não sei qual é a classificação do meu débito, então isso já vai gerar um impacto também do percentual de desconto que eu vou ter. Segundo, que eu vou apresentar uma documentação e aí, na hora, ele já faz uma avaliação mais ou menos do meu grau de capacidade, né? E aí já vai me dar, pelo que se eu estiver errado, eu peço que vocês me corrijam. Já vai me passar quais são as CDAs que eu teria a possibilidade de estar fazendo a transação, ou seja, na cabeça do contribuinte, ele fornece toda uma informação, toda uma documentação, ele fica refém de prestar informações até o final da transação, e logo no início ele não sabe qual vai ser o número de parcelas que ele vai ter, qual vai ser o percentual, que é uma coisa que interessa muito para quem está despendendo, né, o pagamento, justamente por ele estar numa situação complicada, então isso é um atrativo para o contribuinte, essa questão do percentual, e fica-se sim com esse receio das informações, porque é só depois de tudo isso, né, e aí se tiver algum problema de documentação, aí entra-se em contato novamente, faz toda essa argumentação, mas acho que o ponto principal mesmo que gera as maiores discussões são realmente essa questão da subjetividade. Legal, ótimo. Botar, né? Porque é muito subjetivo, não tem. Perfeito, Paula. O Daniel sabe desses problemas, também sabe como é difícil e equalizar todas essas questões, né? Os interesses, compor esses interesses entre fisco e contribuinte. Daniel, para fechar nossa história aqui, você falou que atua diretamente em execução fiscal, certo? Aí, falando do negócio jurídico processual, que eu acho que já recebi também várias perguntas a respeito disso.
E contribuinte está sempre vendo o lado bom da história, né? Então já me vieram perguntando, não, ó, vamos liberar umas garantias, vamos liberar umas penhoras lá na execução fiscal, vamos conseguir, é só parcelar que libera a garantia. Bom, vamos fazer um evento justamente para discutir, vamos perguntar quem está do outro lado do balcão e justamente para ter essa visão. Não é simples assim, né, Daniel? Não é, isso é uma simplificação. Na verdade, isso não ocorre. E agora, o negócio jurídico processual, até que teria que ser um objeto de um outro debate, uma outra conversa, que é muito específico, é até um tipo de instrumento que requer muito mais controle sobre garantia, até fidejussória, tudo isso. Então, tem algumas diferenças, mas eu acho que como ele foi, vamos dizer assim, a transação excepcional, ela veio de uma forma que ela acabou passando por cima do negócio jurídico processual. E a sensação que às vezes se tem é que o NJP não serve para nada ou de pouca importância. Mas aí seria realmente uma questão para um outro debate, né? Mas assim, rapidamente, vou insistir nesse ponto. Eu estou lá com uma execução fiscal, vamos estabelecer um negócio jurídico processual. Procuro a PGFN e apresento um plano de amortização desse débito, que não seja superior a 10 anos, 120 meses, é isso? E a gente coloca ali vamos dizer assim, uma calendarização da execução fiscal, seja os atos processuais, quando serão realizados ou não, e com isso há possibilidade de se ter uma eventual garantia liberada, uma garantia real e uma troca por uma garantia fidejussória, como você citou, algo assim? Eu acho assim, o negócio jurídico processual, ao meu ver, ele tem como pré-requisito ter alguma espécie de garantia. Tá? Acho que minha conexão está um pouco ruim, talvez trave a minha voz. Ele tem que ter algum tipo de garantia. O que às vezes acontece é o contribuinte substituir uma garantia por outra. Tá? Então, às vezes, aquela garantia ele precisa que seja liberada e ele substitui por outra. E isso tudo vai dentro de um pacote de você criar esse calendário de pagamento, não é? Mas, assim, não há como no NJP simplesmente se liberar a garantia. Isso não dá. Mas é possível, às vezes, ter uma substituição. E para muitos contribuintes, mas eu acho assim que o NJP acaba já afetando um contribuinte já de determinado perfil para cima, né? Um contribuinte maior. Isso pode ser muito importante. Então, isso que eu posso te adiantar, assim, não é libera a garantia, isso não vai acontecer. Mas é possível uma substituição, né? Porque, às vezes, em razão da atividade econômica que aquele contribuinte desenvolva, ele peça para substituir uma garantia por outra. Então, isso sim é possível, mas aí isso vai entrar dentro de um acordo. E o NJP ele tem a característica de ter que ser assinado pelo procurador seccional, enfim, ou pelo procurador regional da Fazenda Nacional, dependendo da situação. Então, é diferente da transação. A transação vai se fazer pelo Regularize e vai ter aquele procedimento comum de ter um procurador ali anotando. Agora, a transação individual e o NJP requer um tipo de acordo que tem que ser corroborado pela chefia superior, assim, por dizer. Legal, vamos ver se a gente faz um papo exclusivo aí de NJP, de negócio jurídico processual, para trazer essas informações, que eu acho que também são bastante importantes. Donizete, mais alguma? Eu acho que vocês já praticamente estão nas considerações finais, só deixar o meu agradecimento aí e parabenizar, né, essa sua comissão aí de Direito Tributário da OAB Campinas pelo nível do debate, pela qualidade das pessoas que estão aqui. Parabéns ao doutor Daniel também, parabéns aí. A gente deixar aqui consignado que as portas do CRC São Paulo estão abertas aí para a OAB Campinas, né? Como está aberto para todas as OABs aqui do nosso estado, e que foi muita alegria aqui estar recebendo esse convite, espero ter contribuído um pouco, né? Mas eu acho que é um tema muito vasto, e nós, como eu disse, nós só estamos no começo, ainda vai ter muita água que vai passar abaixo da ponte, muita coisa vai acontecer, e vai ter muito trabalho para os advogados, muito trabalho para os contadores. Então,
vou dizer assim, nós somos jogadores, né? Somos os players que nesse jogo nós nem começamos ainda, porque o Brasil está passando por uma situação singular, né? O mundo está passando, e eu acho que nunca a nossa profissão foi tão relevante como está sendo hoje, e necessária. Então, o que nós temos aí que desejar que todos tenham saúde, né? Todos que estão nos assistindo aí possam se cuidar, possam, né, e também ter condições aí de ter sucesso nos seus negócios. E agradeço aí também ao doutor André, que tem sido um parceirão meu aqui, está sempre junto, e dizer aí que vocês aí podem contar conosco, podem contar comigo, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Donizete. Já te falo que já contamos com você. Estamos juntos mesmo, queremos a participação do CRC mais efetiva, trazendo também você e outros colegas para debater temas aqui, que essa sinergia, como falávamos com o Daniel, com a Procuradoria da Fazenda, é muito importante. Acho que são 3 lados aqui que a gente tem que realmente estar sempre junto, conversando muito, né? E, de alguma forma, facilitando a vida desse monte de contribuintes que a gente tem por aí, né? Pessoas físicas e jurídicas. Paulo, André, Guilherme, palavras, considerações finais? Só agradecer mesmo, acho que o assunto ficou muito bem abordado nessa visão, né, tanto dos contadores como da PGFN, nós advogados, né? Na verdade, estamos no mesmo barco, que é a solução do conflito de uma maneira muito, muito rápida, né? E que ainda tem alguns pontos a serem, né, corrigidos ou melhores esclarecidos, como a doutora Paula bem pontuou, essa questão da subjetividade, mas, ao mesmo tempo, quando a gente analisa as obrigações acessórias que serão analisadas, a gente consegue entender também que pode ter uma objetividade, e o papel do contador é justamente trazer essa objetividade com o cumprimento, né, dessas obrigações, e a própria Procuradoria se dispor a abrir, né, facilitar esse acesso no meio de uma portaria, porque a gente sabe que, na verdade, é isso, né? A portaria, diferente de uma lei, ela pode ser, o conteúdo, às vezes, pode ser questionável, mas a facilidade dela ser publicada é justamente trazer essa informação mais célere do que todo um trâmite processual que né, os antigos parcelamentos exigiam, né? E agradecer à OAB, agradecer a participação de todos, e que eu acho que foi muito realmente proveitoso, e até acho diferente de tudo que a gente viu, né, sobre a abordagem sobre esse assunto, que é esse diálogo interdisciplinar, né? Então, essas considerações que eu tenho que fazer. Muito obrigado. Obrigado, André. Pegando a palavra dos dois aqui, Donizete e o André, um diálogo até interinstitucional, né? A gente juntando aqui 3 instituições diferentes para falar sobre um assunto de interesse geral. E é o que o Donizete falou, acho que essa história só está começando, apesar da publicação da portaria já ter aí mais de um mês, né? Acho que foi fevereiro, salvo engano, né? 2 meses. Isso ainda está apenas começando, porque, apesar da data ser setembro, acho que isso também vai acabar sendo prorrogado, porque, como o Donizete colocou, a crise que hoje se encontra, os empresários não podem nem ouvir falar em pagamento, né? Seja facilitado ou não facilitado, a receita está realmente curta e com lockdown, fechamento, faturamento, se não em queda, faturamento zerado, né? Para muitos dos setores que estão proibidos de trabalhar. Então, acho que essa história está só começando mesmo. Paula, Guilherme? Queria só agradecer a participação de todo mundo, principalmente do Daniel e do José. Acho que foi de extrema importância, principalmente para nós advogados que ficamos no meio do fogo cruzado, né? Entre a parte do contador com toda a documentação, a parte da PGFN, para a gente ligar e tentar, ou então fazer algum tipo de acordo. Mas mais do que isso, acho que, dependendo de todas as discussões que vão vir, a gente sabe que num acordo, né, numa transação, não dá para ser 100% para uma das partes, sempre uma das partes vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer dar certo, porque é uma negociação, mas, acima de tudo, dizer que é de extrema importância, principalmente nessa fase que nós estamos passando, essa flexibilização, tanto, né, da parte da arrecadação, quanto também da parte do contribuinte. Acho que o objetivo é o mesmo, né? Quer pagar e quer receber, mas de uma forma que fique boa para ambas as partes. Então, agradeço a participação de todos e que possam vir outros
tão esclarecedores como esse. Obrigada. Muito bom, Guilherme. Bom, boa noite a todos. Eu acho que foi muito importante essa palestra. Até deixei o pessoal acabar falando mais e não interrompi tanto, mas para dar uma segurança, né? Eu acho que o grande problema dessa questão de transação são essas dúvidas que eu acho que nesse evento a gente conseguiu aclarar vários pontos que pode dar mais segurança aos contribuintes para poder aproveitar essa modalidade nesse momento tão complicado de crise. Quero agradecer ao Daniel e ao Donizete por dispor aí de um tempo para fazer uma diferença na nossa sociedade. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado mesmo. Bom, aos meus queridos membros e colegas de comissão que vêm ao próximo evento, né? Vamos ver se esse ano de pandemia a gente faz mais eventos do que no ano passado, que infelizmente não conseguimos realizar muitas atividades, congressos que estavam previstos, mas esse ano vamos ver se a gente faz online, mas vai, né? De algum jeito vai. Agradecer muito mesmo ao Donizete, a presença dele, essa parceria que está começando nesse primeiro evento com o CRC, e espero, sinceramente, que a gente tenha aqui o primeiro de vários eventos que sejam produtivos e gerem informação rica para os nossos associados, né? Tanto para os contabilistas quanto para os advogados. E agradecer muito a presença do Daniel, também é outro parceiro que está chegando agora, mas já está prometido aqui para os próximos eventos, participação, essa interação com a PGFN, esse espírito que o Daniel trouxe de colaboração entre contador, advogado e o Estado representado aqui pela Procuradoria, engrandece muito e espero que a gente possa contar com você também para vários outros eventos. Eu que agradeço, Armando, o convite, né? A própria indicação do Antônio também, que é o meu amigo e que é uma pessoa muito estudiosa também, você já deve saber, que ele que me indicou também, que ele nem poderia falar sobre o assunto agora. E agradecer a presença do doutor José Donizete também, que eu acho que a classe dos contabilistas é uma classe muito importante. Meu pai é contabilista também, é muito importante para a questão de análise da situação das empresas, porque, de fato, muito do que se requer do contribuinte passa pela mão dele, né? Então, não adianta você ter só um advogado tributarista ali, você precisa também ter um contabilista. E eu acho, assim, que eu espero ter contribuído com alguns pontos, assim, que talvez sejam os mais problemáticos, de acordo com o que você havia até comentado anteriormente. É dizer que, obviamente, transação excepcional tem ainda outros pontos a serem falados, e, enfim, é só agradecer até o próximo evento, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, a OAB aqui de Campinas já está de parabéns. E relembrando até o que eu falei anteriormente no aquecimento, como o Armando disse, a OAB do Rio de Janeiro já faz esse tipo de debate com procuradores do Estado e procuradores da Fazenda Nacional há um certo tempo. Então, esse diálogo muitas vezes ajuda a esclarecer dúvidas, não só do próprio contribuinte, mas até mesmo dos advogados, né? E, ao mesmo tempo, ajuda institucionalmente a PFN, ou a PGE, no caso, a identificar quais são os principais problemas de compreensão, né? Ou de dúvidas, ou até de um excesso de cumprimento que possa haver na portaria. Então, acho esse tipo de evento fundamental. Maravilhoso. Pessoal, prazeraço estar aqui com vocês. Quero desejar uma boa noite a todos, agradecer pela presença de todos e dizer que o vídeo, a nossa reunião aqui, vai ficar disponível no YouTube para que as pessoas que porventura não consigam ter assistido ao vivo possam mais tarde assistir, de alguma forma absorver as informações que foram aqui colocadas. Fechado? Pessoal, então boa noite, obrigado a todos e até a próxima.